A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no seu graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Este é o programa... Eu ia falar, este é o programa falando de Bíblia. Esta é a série Questionamento Protestante. E eu quero perguntar a essa herege aqui, porque é um herege, né? Acabou não saindo o nome da herege. É um herege, eu quero perguntar ela se ela vai passar no crédito, no débito ou no Pix. Aqui nós, meus amigos, tá proibido dizer é couro pelo sovaco, não, é mostrando o couro. Em 2023 nós tiramos o couro. E em 2024 nós estamos mostrando o couro. É matando a cobra e mostrando o pau. E mostrando ela morta, que nem diziam nossas irmãs. É mostrando tudo. Tá? Então é mostrando o couro que foi tirado. Certo? Brincadeiras à parte, vem aqui, ó, aqui embaixo, ó, vamos ler. Contribua com esse apostolado. pixtabira674@gmail.com. Esse pix está no nome da minha esposa Maria Juliana. Quem pode nos ajudar, nos ajude. Nós andamos, graças a, em primeiro lugar, a Deus e as pessoas que Deus tem usado, que é vocês, para nos ajudar. Vivemos há 16 anos na missão. Vai entrar para 17 esse ano. Vivemos da missão. Evangelizamos e as pessoas nos dão algumas coisas para que possamos sobreviver. Certo? Então, se você quer e pode, se você não pode, faça outra coisa maior ainda do que você fazer alguma doação material. Reze por nós. Preciso de vossas orações, tá? Muito obrigado a você que contribui, a você que reza por nós. Nós rezamos o Rosário da Madrugada na intenção de vocês. Olha só, essa é a série Questionamento Protestante. Essa herege vem indagar onde eu mostro que Pedro foi papa. Num dos vídeos meus, veio essa herege e disse assim, ó. Veja só as indagações da herege. Vamos lá. Isso é uma dedução? Nunca foi uma dedução. É bíblico, herege. Para ser papa não tem que ser consagrado? Primeiro ponto. Nós vamos mostrar a consagração de São Pedro. Agora, se na tábua de vocês, protestante, da qual eu tenho ela aqui, está adulterado, é problema de vocês, porque nos textos originais tem a consagração de Pedro. Pedro foi consagrado, autorizado por Cristo, chamado a ser o líder, em Mateus 16:19, em João 21:15, Jesus o batizou, o sagrou e confirmou. Em Lucas, capítulo 22, versículo de número 32. Mas eu orei por ti. Aqui está. Jesus impõe as mãos e faz a oração de consagração e de confirmação a Pedro, para que tua fé não desfaleça. Veja, por que fala para que tua fé não desfaleça? Porque a confirmação, que é o crisma, é a confirmação da fé batismal. Entende? E tu, por tua vez, vai confirmar teus irmãos. Então Pedro batizou os outros apóstolos e Pedro confirmou os outros apóstolos. Se você pega em Atos 8, a partir do versículo 14 a 18, Pedro e João vai confirmar os outros, não é? Na força do Espírito Santo, na efusão do Espírito Santo, confirmar o batismo, a fé batismal. Eu mostro com Bíblia, herege. É diferente de vocês, com essa Bíblia de vocês adulterada, castrada, deturpada, mentem à torta e à direita. Aliás, protestantes, vocês deveriam fazer um concílio para saber qual de vocês está com a verdade. Porque quando eu era protestante, eu chegava na seita A,
se dizia uma coisa, ia para a seita B se dizia outra, ia para a seita C se dizia outra, ia para a seita D se dizia outra. Por que vocês não fazem um concílio para chegar a uma conclusão? Aí vem um herege dando uma de São João sem braço e disse assim: vocês católicos deveriam fazer um concílio para ver quem é que está com a verdade, se é os carismáticos, os tradicionalistas ou os teelistas. Tem uma porém, herege, tem um porém diferente de vocês. O teelista celebra a missa, a mesma Eucaristia. O carismático celebra a missa, a mesma Eucaristia. O tradicionalista celebra a missa, a mesma Eucaristia. Mesmo que tenha divergências, mas tem como centro a Eucaristia. E vocês? Vocês deveriam chegar a um consenso, né? Porque numa seita diz que Jesus não é Deus. Em outra seita diz que Jesus é Deus. Em outra seita diz que existe a Trindade. Em outra seita diz que não tem Trindade. Pergunta os carismáticos se eles creem na Trindade, herege. Pergunta os teelistas se eles creem na Trindade, herege. Pergunta os tradicionalistas se eles creem na Trindade, herege. Todos vão crer. Entende? Aí vem um daço de João sem braço. Pra cima de mim, não. Pra cima de mim, não. Não vem que não tem, não. Aqui acha. Pedro não era presbítero? Presbítero é igual a papa? Vocês adulteraram para presbítero. Vocês adulteraram para presbítero. Aqui, ó. Eles adulteraram para presbítero. Eles adulteraram, porque presbítero é padre. Presbítero é padre. Os padres são os presbíteros da igreja. Aí eles colocaram Pedro na função de um padre. Mas como é que um padre líder, claro que o Papa é o Santo Padre, não é? Ele é um padre, óbvio. O líder é um padre, mas houve uma deturpação, uma defasagem do versículo bíblico, adulterando o termo ancião. O termo ancião ele foi dado, ou era Kefas, Pedro era chamado de Kefas ou de o ancião e a senhora eleita. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Bíblia de tradução protestante, linguagem de hoje. Olha só. Eu que também sou presbítero. Linguagem de hoje protestante, ó. Eu que também sou presbítero. Dou agora ordem aos outros presbíteros. Ele dá agora a ordem aos outros presbíteros. Como é que um presbítero dá a ordem aos outros presbíteros? O Papa dá a ordem ao magistério. Então veja, aqui está dizendo ó, que o Papa, o líder, dá ordem aos presbíteros, dá ordem aos outros, dá ordem aos bispos, aos padres, aos diáconos. Vejamos se eles adulteraram a segunda carta de João. Vamos ver. Segunda carta de João. Adulteraram. Segunda carta de João só tem um capítulo, versículo 1. Do presbítero para a querida senhora e a seus filhos. Eles tiraram senhora eleita, eles colocam o termo o ancião, tudo em maiúsculo. O ancião está em maiúsculo, porque está fazendo referência ao ancião, o líder da igreja. O ancião quem? A Pedro. E a senhora eleita, a igreja eleita, a eleita de Babilônia vos sauda. O próprio Pedro diz isso no 1 de Pedro 5,13. A igreja eleita da Babilônia, ou seja, a igreja eleita de Roma, a escolhida vos sauda. Eles tiram tudo isso. Tudo isso eles tiram. Mas veja nos textos originais, tanto da Vulgata como da Ave Maria. Olha só. Presta atenção. Primeira de Pedro 5:1. Eis a exortação que dou aos outros anciãos, porque eu sou ancião. Então,
Pedro diz, eu que sou o bispo, dou a ordem aos outros bispos. Aqui está a ordem do Papa ao magistério. Está bem nítido para se entender. Está bem claro para se entender. Então, a segunda carta de João mostra a liderança desse ancião com a igreja eleita de Roma. Segunda carta de João, vem aí. Vamos aí. Segunda carta de São João. Veja só. Meus irmãos, em maiúsculo. O ancião, a senhora eleita, a acraseado. Do ancião, outra tradução diz, o ancião e a senhora eleita. Outra tradução diz, está melhor do que Ave Maria. O ancião, em maiúsculo, e a senhora eleita, com S maiúsculo. E a senhora eleita, e a seus filhos. Filhos de quem? Da senhora eleita, da igreja. E quem é um ancião é o Papa, o líder da igreja. Então vocês mataram o termo ancião. Porque um ancião em hebraico, no contexto hebraico, é um líder. Vocês mataram para presbítero. Papa, né? Pedro está lá eu já mostrei no 22, versículo 20, capítulo 20, versículo 22, quando o rei torna ele assim um pai para Israel, né? O pai do palácio. Então, dá as chaves do palácio, as chaves de Israel, das portas de Jerusalém, e ele agora é quem manda nas portas de Jerusalém, porque ele tem. Então, Jerusalém simboliza a igreja que Jesus fundou, deu as chaves a Pedro, ele é quem abre as portas. Abre e fecha. E ele é um pai para a nova Jerusalém, que somos nós. A Jerusalém celestial, a Jerusalém, né? A igreja, a noiva de Cristo. Muito bem. Então, tá aí porque Pedro é o pai. Ele diz, e Marcos, meu filho na fé. Se Marcos é filho na fé, João Marcos era primo de Bernabé, não tinha nenhum parentesco com Pedro, ele chama de filho. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 13. Marcos, meu filho, vos sauda. João Marcos evangelista, tá? Pedro era casado. A Bíblia não diz que Pedro era casado, não minta. Não minta que a Bíblia não diz que Pedro era casado. A Bíblia diz que Pedro tinha uma sogra. Tá? Ah, mas se diz sogra é porque era casado. Peraí. Não consta a mulher de Pedro em nenhum lugar. Certamente Pedro foi casado um dia e ficou viúvo logo que ficou viúvo, né? Tinha sua sogra. Pedro ficara viúvo porque não aparece. Então não diga Pedro era casado. Certo? Pedro tem uma sogra, era viúvo. Não consta nem na tradição, nem na Bíblia. Pedro levou sua mulher, o filho, alguma coisa. Então certamente Pedro era viúvo. Certo? Aparece Jesus curando uma febre da sogra de Pedro, mas não aparece mulher de Pedro, não aparece nada. Então não minta, Pedro era casado. Ele era viúvo. Meu Deus, não encontrei nada afirmando a autoridade de Pedro. E em nada ele se destaca no Novo Testamento. Veja aí, a cegueira protestante. Agora se faz, é se fazendo. Porque eu posso mostrar na tábua protestante, na defasada, na adulterada protestante, que essa herege está errada. Para começar, Jesus fundou a sua igreja sobre ele. Mateus 16, 18, 19, dá toda a autoridade a Pedro. O que Pedro ligar no céu está ligado na terra. Então já mostra, a chave é dele. Ele é quem tem a chave. Essa autoridade é confirmada depois que Jesus ressuscita em João 21, versículo 15. Simão, filho de Jonas, tu me amas mais que esse, tu sabe que eu te amo, Senhor. Então, encaminhe, alimenta minhas ovelhas. No grego está bosco. Alimenta minhas ovelhas, alimenta com a Eucaristia, alimenta com os sacramentos. Alimenta meus cordeiros. Aí está a liderança de São Pedro.
No Concílio de Jerusalém, no capítulo 15, versículo 7, quem é que fala? Tá tudo uma confusão, todo mundo falando, mas quando o líder ele diz que vocês sabem que como Deus me escolheu dentre vós para a liderança. Meu Deus do céu, não se destaque nada. Quando Judas apostatou, São Pedro, no primeiro conclave da igreja, foi ele, a autoridade dele, olha só. Atos 1, vamos para Atos 1. Olha isso. Atos 1,15. Num daqueles dias levantou-se Pedro no meio dos seus irmãos da assembleia reunida, que constava de 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha, foi Pedro, foi o líder. Era tão forte esse líder que a sombra dele curava e exorcizava e ressuscitava mortos. Veja o quanto o protestantismo, meus amados, é cego. Veja o quanto é cego. Ó. Não se destaca no Novo Testamento. Biblicamente não vejo nada com nada. Pelo contrário, era um ancião. Olha, acaba dizendo que era ancião. O ancião e a senhora eleita. Outra tradução diz: do ancião para a senhora eleita. As ordens que esse ancião dá para a igreja. A senhora eleita é a igreja. O ancião é o líder, o papa, o pai da igreja. As ordens doutrinárias, cátedra, o que ele manda para a igreja. Mas esse herege não conhece a Bíblia. Não sabe o que é a Bíblia. Como os outros que era consultado por ter tido contato com o Senhor Jesus. Consultado. Não tem na Bíblia dizendo que era consultado, não. Tem na Bíblia dizendo em Atos 2:42 que o povo permanecia na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum e na fração do pão. O nome da primeira missa, da missa no tempo dos apóstolos era fração do pão. Depois passou o chamado de partir o pão. 7 nomes foram dados até chegar ao termo missa que temos hoje. Essa herege conhece? Essa herege sabe? Ó. Mas aqui não vem, aqui não tem. Aqui nós responde, nós mostra. Nós mostra a cor do couro, de que forma ele foi tirado. Meus amigos, meus irmãos, esse é o quadro Questionamento Protestante. Aqui nós mostra a cor do bicho. Aqui embaixo, mais uma vez está. Contribua com esse apostolado. pixtabeira634@gmail.com. Nos ajude, meus irmãos. Né? Nós andamos com a ajuda de vocês. Precisamos da ajuda de vocês, com quanto você puder. Nos ajude a caminhar. Nós estamos fazendo nesse ano novo esse quadro aí, pegando todos os questionamentos feitos no ano que passou, nos comentários, perguntas feitas aos apologistas que não souberam responder, irmãos que me enviam esses questionamentos protestantes, me enviam e eu estou selecionando e fazendo. Isso aqui eu tirei um print, né, no comentário para responder esse questionamento dessa herege aqui. Então, ele será um pai para o novo Israel. Então, Pedro é o pai, papa quer dizer pai. Padre em espanhol. Tá aí. Esse ancião também é um santo padre. Respondido. Agradecendo a todos. Compartilhe para os grupos da sua paróquia, de apologética, de patrística que você participa. Pegue papel e caneta na mão. Só peço uma coisa para vocês. Não venha me pedir capítulo e versículo, porque eu não vou dar. Certo? Chega pessoas no comentário do vídeo. Tem preguiça de assistir o vídeo? Aí diz, irmão, me dá os capítulos e os versículos desse vídeo para eu anotar. Aqui o dedo, ó. Vou dar não. Pegue aqui a caderneta como eu, ó. E a caneta, que tá aqui até dentro da Bíblia Protestante que eu marquei. Aqui, ó. Compra uma cadernetinha dessa aqui, ou um livro, como faz o professor Rubens, e vá anotando.
né? Deixa a preguiça de lado, vá anotando capítulo e versículo, que dessa maneira você vai aprender. Certo? Porque eu não vou dar capítulo e versículo a seu ninguém. Faça-me o favor, não venha me pedir capítulo e versículo que eu não vou dar. Eu não vou dar. Tá? Eu não vou perder meu tempo dando capítulo e versículo a seu ninguém, porque isso aí é a primeira prova de que não assiste o vídeo. Não dou. Assista o vídeo, pegue lá os capítulos e versículos que eu estou dando e ponto. Certo? Combinado? Beleza pura. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Se inscrevam no canal, sejam todos bem-vindos. Salve Roma. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vamos continuando aqui com a série.